E aí, pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje estou trazendo para vocês o nosso primeiro podcast com participação de outros artistas e hoje quem vai estar com a gente vai ser o Fábio Alencar e a Lorena Pimenta. Então eu quero pedir que vocês se inscrevam aí no canal, se gostou do vídeo, se gostou do podcast, curte aí, né, compartilha com os amigos. Claro, não esquece de deixar aí também a sua opinião, se você gosta desse tipo de formato, se você quer que eu traga mais esse tipo de formato aqui no canal, por favor, deixe aí sua opinião, que a gente pode trazer outros episódios com outras participações, ou de novo com o Fábio e com a Lorena. E, pessoal, só para lembrar também sobre o curso que eu estou oferecendo, o link do curso vai estar aí na descrição, se você quer receber mais informações sobre o curso em breve. Lembrando que eu vou explicar mais sobre esse curso daqui a alguns dias, então se você tem interesse e ainda não está sabendo sobre isso, é só você acessar o link que está na descrição desse vídeo, né, preencher esse formulário que eu vou logo enviar informações para vocês. Tá, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês curtam bastante esse podcast e vamos lá para a nossa conversa. Todo mundo vai ficar em silêncio agora. Né? Tipo, silêncio total, todo mundo nervoso, né? Que começou. Sim. Bem, bora começar aqui, né? O nosso primeiro podcast do canal aí, convidando os meus amigos, o Fábio Alencar e a Lorena Pimenta, que são dois artistas que eu admiro muito, sigo aí nas redes sociais, recomendo também que sigam. Eu vou colocar o link para o perfil de vocês na descrição do podcast. Aí depois mais o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais, tá? Mas Show. aí, antes da gente começar realmente o assunto que a gente vai conversar hoje, eu queria pedir que vocês fizessem uma pequena apresentação, sabe, coisa de escola? Primeiro dia de aula. Que vocês falem um pouco sobre... se apresentem e falem um pouco sobre vocês. Da maneira que vocês quiserem, tá? Então, para começar... Eu vou começar com o Fábio, porque acho que ele já está mais acostumado. Sim. Super acostumado. Tá, vamos lá. Eu sou o Fábio, eu tenho 24 anos. Atualmente eu trabalho com ilustração para... Buguei. Para uma... eu não sei falar quando eu estou sendo gravado. Então... Relaxa. Tá. Eu trabalho na Páprica, que é uma agência que surgiu dentro da Taps Games. E a gente faz basicamente material para loja de games mobile, né? Então, tipo, ícone, screenshots. Acabo fazendo materiais assim também para o resto da empresa, né? Tipo, vídeos, animações, esse tipo de coisa. Então essa empresa que tu trabalha é tipo uma terceirizada, então seria mais ou menos assim. É uma terceirizada interna, né? Tipo, é dentro da Taps ainda, não é uma empresa separada, mas vai acabar sendo em algum momento. Assim. Entendi. Mais alguma coisa? Eu já trabalhei um pouquinho com material didático, né? 2 anos. Foi meu primeiro emprego. E depois disso eu fiquei acho que 1 ano e meio assim, de freela antes de entrar na Taps. Hoje tu tá trabalhando só nessa empresa? Só. Somente. Teve um tempo que tu tava fazendo mentoria, não tava, Fábio? Ainda tô fazendo aí bem esporadicamente, né? Porque eu ainda tô tentando equilibrar estudo, trabalho e, sei lá, a mentoria, por exemplo, que seria uma coisa mais... um trabalho mais pessoal, sabe? Eu sei. Então acaba sendo bem complicado, assim, tô nessa luta. Conciliar tudo, né? Então tá, então agora a gente vai pra Lorena. E aí, Lorena? E aí, cara, isso é bem estranho. Bom, eu me chamo Lorena Pimenta, eu tenho 20 anos e eu tenho estudado desenho e ilustração digital desde que eu tinha 16 anos. Atualmente eu continuo só estudando mesmo, mas daqui a uns anos eu pretendo começar a trabalhar em áreas que envolvam ilustração e concept art. Eu também sou estudante de artes visuais na USP e eu não sei muito bem mais o que dizer.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou que tu tá fazendo tua faculdade agora, né? Sim. Eu tô E aí? no. Opa. Eu tô no Pode falar. terceiro ano. Tá. É porque tem muita gente que me pergunta, assim, né? Me pergunta primeiro se eu sou formado, tá, gente? Eu não sou formado, não tenho nenhuma formação em universidade. Pretendo ter algum dia, mas por enquanto não. Mas elas perguntam muito assim para mim se vale a pena fazer faculdade, né? E como tu tá estudando agora, o que tu pode falar para essas pessoas assim, sobre isso? Olha, eu acho que faculdade é algo que não é necessário, mas vai depender do seu desejo pessoal. Porque, para mim, hoje em dia, a faculdade ela não me ensina aquilo que eu preciso para ser para fazer ilustração mesmo, mas ela me proporciona várias experiências, seja tipo sociais, porque eu convivo com pessoas muito diferentes de mim dentro da universidade, e também porque lá eu tenho a oportunidade de pensar coisas bem diferentes que eu não estou muito acostumada. Para mim, pelo menos, faz sentido porque eu sinto que eu tenho um crescimento pessoal bem grande. Mas isso é comigo. Tipo, para mim faz sentido. É tudo bem se você não quiser fazer a universidade. Não é uma coisa que você precisa fazer. Só faz se você quer. E pronto. Ah, legal. E Fábio, tu tem alguma formação, Fábio? Sim, eu sou formado em design digital. E eu só ia complementar mesmo o que a Lorena falou. Tipo, eu concordo totalmente com ela. Eu acho que tem esse lance do pessoal e o lado pessoal e o lado técnico, né? A faculdade, se você quer ser ilustrador, trabalhar nessa coisa mais de produção artística e tal, a faculdade ela não vai te dar esse suporte técnico, assim, né? É uma coisa muito mais pessoal mesmo, de você aprender a lidar com pessoas. E isso é uma coisa que eu acho que conta muito no ambiente de trabalho, né? Sempre tá se envolvendo, né? Com as coisas. Uhum. Legal. Mas uma coisa interessante, pelo menos falando do ponto de vista da faculdade de artes, foi muito legal que eles me introduziram a noções de semiótica, tipo, análise da mensagem que as imagens podem passar pra gente de forma subtendida. Isso é algo muito interessante. Você pode ter a oportunidade de aprender coisas que vão adicionar muito à sua técnica. Porque às vezes não é só técnica para você fazer um bom desenho. Acho que falhou um pouco o teu áudio ou é o meu áudio que tá falhando? Alô? Oi? Eu escutei super bem. Aqui pra mim tá dando uma falhazinha. Pode falar de novo, Lorena? Não, tudo bem. Eu ia falar que na faculdade você tem a oportunidade de aprender coisas. Ai, meu Deus, eu travei total. Fica tranquilo. Depois ele corta. Por favor, corta aí. Eu vou colocar nos erros de gravação. Ai, não, eu sim, ouvi que tu estava falando que na universidade você aprendeu algo sobre semiótica, né? E que isso ajudou você a entender sobre o que certas coisas podem passar de mensagem no teu trabalho, né? Sim. O que isso é uma coisa que também é importante também, né? Sim, eu acho que você buscar leituras que tentem dissecar as imagens no sentido de tipo, pô, bora entender a simbologia que esse signo tem na imagem, o que tal coisa, tal cor passa para mim como significado na imagem. Tem uma série de estudos sobre essa linguagem das imagens que a gente pode aprender com leituras. E elas podem ajudar bastante na hora de você criar suas coisas, manipular a visão dos outros para essas ilustrações. Olha, é legal tu falar isso, assim, porque eu vejo que, assim, muita gente, né, eu acho que talvez a maioria, quando vai falar sobre desenho e ilustração, sempre quer muito saber a técnica, saber como é que faz apenas, assim, sabe? Sabe aquela coisa do passo a passo, tipo, o que eu faço primeiro, o que eu faço segundo, o que eu faço terceiro. E uma coisa que eu concordo contigo é que às vezes, tipo assim, o nosso conhecimento como ser humano e como pessoa, ou então sobre outros assuntos, também podem colaborar
para que nosso desenho saia melhor, ou então passe uma mensagem melhor, do que de repente algum desenho que tem toda a técnica, mas não passa nada, entendeu? Assim, é um desenho vazio, porque não tem, sei lá, não tem sentimento, então a pessoa lá não tem um mínimo de vivência, ou então de vivência de coisas. O que vocês acham disso? O Fábio? Cara, isso eu acho que é uma coisa que o Miyazaki já falou, né? De que você não consegue fazer uma animação se você não sai na rua e vai viver a vida, né? Verdade. Também concordo com isso também. Então, acho que tudo que a gente tá vendo, ou mesmo, sei lá, assistir um filme, jogar alguma coisa, dar um passeio no parque, é tudo bagagem visual e de história para você poder criar alguma coisa, né? Verdade, eu também concordo com isso. E aí, pode falar. Eu ia falar assim que isso também é uma faca de dois gumes, assim, né? Porque acho que é muito fácil você acabar usando isso de desculpa para não produzir, sabe? Eu vou assistir um filme para ter uma bagagem visual aqui. E acaba não fazendo nada. Acaba não fazendo nada, saca? Então é bem complicado, assim, você tem que saber dosar bem. É interessante isso que você falou. É tudo uma questão de equilíbrio, né? Tipo, uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso é você entender que o seu desenho é uma ferramenta comunicativa. Você está comunicando ideias para as pessoas. E é muito importante, além de você ter uma técnica bacana, se você quiser, claro, além de você buscar ter uma técnica bacana, praticar todo dia, também tentar nutrir o seu conhecimento, fazer coisas diferentes que ninguém espera, sabe? Porque tudo isso você vai estar comunicando coisas interessantes para as pessoas. Ter conteúdo. Sim, verdade. Exatamente. Fazendo até um paralelo, assim, né, com isso que a Lorena falou. Você realmente imaginar a ilustração ou a arte como uma linguagem, como um diálogo, assim, né? Falar todo mundo fala, mas o que você fala faz a diferença se você em quem você é, né? Então, acho que é bem isso, assim. Legal. Aí falando agora, assim, indo mais especificamente para o assunto desse podcast, né, que no caso, tipo assim, esse podcast ele foi criado porque eu tinha postado no meu blog um pequeno texto lá falando sobre algumas coisas que eu achava interessante, que a pessoa poderia fazer para melhorar o desenho dela, que não necessariamente está ligado ou está ligado com estudos, com a coisa mais prática, né? E aí, falando sobre essa coisa que vocês estão falando aí, de ver coisas, de saber de coisas, uma das coisas que eu falei lá sobre inspiração, ou então você se inspirar em alguém, né? Você ter referências, né? E aí, eu quero perguntar para vocês, né? Quais são as referências de vocês hoje? Vocês utilizam? Pode ser nome de artista, pode ser qualquer coisa, filme ou qualquer coisa que vocês hoje em dia vão buscar essa referência para o desenho de vocês, para a arte de vocês. Quem quiser, pode começar. Quer começar aí, Lorena? Eu tô pensando. É bem difícil citar referências, porque elas são muitas, e às vezes, como você falou, elas podem até ultrapassar só outros artistas. Mas falando de artistas, sempre eu tenho uma pira temporária em alguns artistas, às vezes eu tô mais inspirada em uns, em outros, mas ultimamente eu tenho ficado muito inspirada pelo Yoshitaka Amano. Não sei se você conhece. É um cara que fez uns concepts muito legais para os jogos do Final Fantasy. Nossa, eu acho... Pode falar. Eu acho que eu já devo ter visto. Eu sempre vejo artes, né, de concept de Final Fantasy pela internet. Eu acho uma arte muito bacana, né, mas eu acho que eu precisaria procurar aí esse artista para saber, inclusive depois, até falar para o pessoal aí, né, as citações que a gente tiver aqui no podcast, depois eu vou pegar com vocês alguma referência para colocar embaixo para o pessoal procurar. Tá, Lorena? Mas pode continuar para explicar isso. Cara, eu acho esse artista fenomenal. Eu gosto muito de impressionistas. Por exemplo, tem o Degas, tem o Monet. Eles têm cores lindas e eu fico muito emocionada vendo essas pinturas e muito animada para pintar também. Eu tenho olhado muitos desenhos da T.B. Choi.
Eu tenho tentado melhorar em desenho. Ela é muito boa e eu aprendo muito observando o trabalho dela. Eu também gosto muito de ilustrações antigas. Tem um cara que eu descobri chamado Arthur Reckling. Eu não sei pronunciar, mas ele é muito bom. Eu recomendo. E tem o Huan Jia, que é um chinês que pinta muito bem. Muita gente deve conhecer, talvez. Ele é muito bom. E tem muitos outros, infinitos outros que me inspiram. E, cara, acho que além de artistas, principalmente a minha família sempre me motivou muito a trabalhar no que eu acredito. E eu sou muito grata. Cara, isso que tu falou, assim, pra mim é fantástico, porque assim, você falar da sua família como uma fonte de inspiração, assim, eu acho incrível, porque tem gente que acha que inspiração é apenas o que você pode ver na arte de uma outra pessoa, né? E aí, a vida prova que, na verdade, não, né? E também eu acho que depende muito do que você vive, né, no dia a dia. Sim, eu também me inspiro muito nas coisas que eu li e que eu leio. Eu gosto muito de ler. Por mais bizarro e aleatório que pareça, eu gosto muito do romantismo do século XIX. Eu gosto muito de literatura brasileira, então é meio aleatório, assim, eu acho bem legal. E, cara, música também me inspira. Eu curto muito hip hop, bem da hora. Olha, eu não imaginava que... Eu não conhecia esse lado da Lorena, cara. Olha, eu pensava qualquer coisa, menos hip hop. Cara, eu gosto de hip hop. Eu gosto muito de música emo também. Música emo eu gosto também, porque a minha namorada ela é muito emo, né? E ela acabou trazendo um pouco disso pra mim. Aí eu tô lá na playlist Emo 2000 no Spotify. Cara, aprovo muito. Aprovo. E tu, Fábio, assim, quais são as tuas referências hoje em dia? Putz, cara, é muita coisa também, assim. Acho que também tem esse lado da família, assim, que a Lorena falou, né? Tipo, cara, meu avô, ele era imigrante italiano, né? Ele veio pra cá de navio sem nada, sabe? E construiu tudo que ele teve na vida aqui, trabalhando. E, sei lá, eu acho isso muito da hora, sabe? Eu fico imaginando... Às vezes a gente tá trampando com arte e fala, putz, quero trabalhar fora do Brasil, por exemplo. E você consegue se imaginar passando por isso, assim, sabe? Você sair, por exemplo, sem nada, ter que criar uma vida nova lá fora e sem falar a língua direito. E, sei lá, eu acho isso bem da hora. É uma coisa que me inspira bastante. É essa história, assim, de... Te inspira, né? Sim. Também a fazer tua arte, né? Aí, cara, de artista, putz, eu curto muito artistas que acabam criando um universo com a ilustração deles. Assim, tipo, um exemplo é o Simon Stalenhag, vocês devem conhecer. Não sei se vocês conhecem. Ele é Eu não conheço ele, não. Meu, ele é um artista sueco e ele pega várias coisas da infância dele e ele meio que cria cenários e conceitos, história, assim, como se fosse um anos 80, anos 90, num meio com uma pós-apocalipse robótico, alienígena, é uma coisa tão maluca, eu preciso mostrar pra vocês, é difícil de descrever. Não, isso daí é totalmente tu, né? Essa descrição. Cara, eu vou mandar o vlog deles aqui, vocês vão entender do que eu tô falando. Tem uma vibe meio Fallout ou algo assim? Ah, pois é, não é muito Fallout, não, é muito único dele. É maluco, eu mandei aí no Discord, vocês vão ver. Tá, beleza. E fora esse, você tem mais algum outro? Cara, assim, agora pra falar, não precisa também se afobar e lembrar, não, assim. Não, eu tô lendo meus livros aqui do lado na estante. Eu curto muito Norman Rockwell. Eu acho que, sim, cara, ele consegue contar uma história absurda só com expressão facial, expressão das mãos, assim. Eu acho maravilhoso. Eu quero trazer isso pro meu trabalho. Maravilhoso, realmente, o trabalho dele é incrível. Isso. Cara, eu não leio tanto quanto eu gostaria, mas leitura me inspira bastante também. Tipo, sou muito fã de Game of Thrones, por exemplo. Eu piro muito, assim, sabe? Acho que também entra nesse lance de você criar um universo muito único, sabe? Eu sei. Cara, eu também, assim, eu gosto muito de todo esse universo de fantasia. Eu sou fã também de cultura pop, né, de forma geral.
Então, assim, eu gosto muito de me deixar influenciar por filmes, por games, né? Qualquer coisa desse tipo, assim. E assim, ultimamente, assim, um artista que eu tenho seguido muito, assim, principalmente porque tem muito a ver com o meu gosto, é o Rafael Zanquetin. Ele é brasileiro, né? Assim, Ele é muito bom. o mais legal disso foi que, tipo assim, eu conhecia ele bem antes, né? Antes mesmo do curso do Mike. E aí eu só vim descobrir que ele era brasileiro mais recentemente, assim, né? Eu fiquei, sei lá, como extasiado quando eu descobri isso. Sério? Sério, porque como ele tem esse nome, né? Zanquetin, sobrenome. Imaginei, ele deve ser, sei lá, deve ser turco, deve ser, sei lá, russo. Do Cazaquistão. Deve ser de algum lugar muito estranho, entendeu? Com esse nome. Só que o cara é brasileiro, assim. E aí isso só me fez, sei lá, me sentir muito, muito mais próximo, assim, das minhas referências, né? Então ele, assim, agora, assim, que eu gosto muito de citar é ele, sabe? Assim, tem outros artistas, é claro, que eu sigo e tal, mas ele é o que tem me inspirado mais, principalmente porque quando ele vai fazer uma peça, ele gosta de desenvolver todo o personagem antes, né? Mesmo que seja, por exemplo, uma cartinha de Hearthstone, ele desenvolve o personagem inteiro. Então fica tipo assim, nossa, tem todo um trabalho de construção para de repente no final desenvolver só uma peça. Isso para mim é uma coisa incrível, assim, uma coisa que eu estou tentando absorver para minha experiência como artista. Tá, vocês têm mais alguma coisa para falar sobre esse ponto aí? Eu só ia dizer que eu esqueci de citar uma influência muito importante pra muita gente. Animes. Cara, eu adoro animes. Putz. Eu acho que é a maioria, eu acho. Nossa, todo mundo é otaku, isso é ótimo. É verdade. Eu cresci com Dragon Ball, sabe? Acho que, mesmo que isso não tenha nada a ver com o meu trabalho hoje em dia, com certeza é uma influência muito grande, assim, né? Pra mim. Assim, eu adoro anime, assim. Eu também assisti Dragon Ball. O legal é que, tipo, nós três, né, não somos muito, muito próximos, assim, na idade, né? Então acaba Isso é bem engraçado. Então acho que acaba cada um tendo o seu núcleo, assim, de animes favoritos, né? E assim, o meu, que eu mais adoro, apesar de, tipo assim, de toda a falta de contexto de hoje em dia, é Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco tipo assim, foi o desenho que me fez desenhar. Legal. Então ele me influenciou muito, assim. E, tipo assim, apesar de hoje eu achar ele um desenho bem defasado, mas, tipo assim, eu tenho todo um respeito, né, por ele. Por conta de toda a história também que ele teve, né, assim, Eu acho que o que me fez desenhar também foi Dragon Ball, cara, porque você lembra daquela revista Ultra Jovem? Lembro. Eu não sei o que é isso. Olha aí. Eu não sei o que Era uma revistinha, assim, sobre anime mesmo, né? Acho que era só anime, não era? Acho que devia ter existido na minha época, eu só nunca tive mesmo, não sei. Eu me senti idoso, sei que o foco dela era Dragon Ball, assim, na época que eu comprava, né? E eu comprava, eu ficava copiando os desenhos, copiava todos, depois eu ficava tipo, desenhando tudo de cabeça, sabe? Eu tenho pastas e pastas e pastas de desenho de Dragon Ball. Cara, eu não sei se você... pode falar, Lorena. Eu ia falar que eu gostava dos desenhos, os animes da TV Globinho. E às vezes passava Yu-Gi-Oh! E aí eu tinha a revista Recreio, e aí tinha o Yu-Gi-Oh! Na revista, e eu ficava copiando Yu-Gi-Oh! Era bem legal. Você também colecionava as cartinhas da banca? Cara, não. Do Yu-Gi-Oh! Não. Eu tinha vontade de comprar, mas não dava, né? Meus pais não compravam. Eu não cheguei a colecionar, mas eu achava maneiro. Eu também gostava, achava legal. O pessoal da minha escola comprava, assim, jogava. Legal. Agora, uma coisa que eu fazia, não sei se vocês fizeram alguma vez isso, que era passar óleo no papel. Como assim? É assim, tu passa o óleo no papel e aí fica transparente. Não sei se vocês já fizeram esse experimento. E aí tu deixa ele secar, ele fica igual uma lâmina, assim, né, o papel. E aí eu usava isso pra desenhar por cima dos desenhos, né, quando eu era criança, assim. Eu achava, tipo assim... Ele ficava tipo uma folha vegetal. Isso, ele ficava tipo uma folha vegetal. Nossa, eu não sabia, cara. Eu nunca fiz isso, cara. Eu não fui criativo o suficiente pra fazer isso.
Pois é, mas o interessante é que, tipo, não fui eu que descobri isso, não. Foi a minha mãe que fazia os papéis pra mim, entendeu? É ela que passava o óleo no papel pra mim pra poder eu copiar. E aí? Ah, que fofinha. Na verdade, a minha mãe, ela sempre me ajudou aí por essa veia de desenhista, assim, ela apoiava, assim, né? Ela comprava as coisas pra mim. Era bem legal. Assim, Meu, vocês estão falando de coisa da infância. Desculpa ter te cortado. não, pode falar, não. Vocês estão falando de coisas mais de infância, assim, tá vindo um monte de coisa na minha cabeça, né? Quando eu era criança, eu queria ser animador. Eu não queria ser ilustrador. Uhum. E esse desejo veio quando eu assisti Tarzan, o longa da Disney. Que tem uma hora que eu não lembro o nome daquele equipamento, é um equipamento de animação mesmo. Você gira assim e você coloca as folhinhas assim redondo. Ele é um negócio redondo, você coloca as folhinhas. Ah, tá, eu sei o que é, Você mas sabe qual que é? Eu queria muito lembrar o nome. também não sei o nome também. Eu sei que aparece no filme aquele o pai Isso, da Jane. eles giram lá no acampamento e tipo, é um cara andando de bicicleta, assim. Ah, sim, eu sei qual é. Eu falei, cara, você coloca várias imagens uma seguida da outra, dá pra animar. Eu pirei naquilo, né? Uhum. Aí eu tinha uma mesinha de vidro na sala e eu meio que descobri que eu podia fazer um flip chart, né? Porque eu coloquei um abajur debaixo dela e eu ficava com um bloquinho de notas, sabe? Tipo, fazia um desenho ali, um bonequinho de palito mesmo. Uhum. Eu fazendo vários, sabe? Ia lá animando assim, era muito da hora, cara. Ah, que legal. Só que aí esse desejo com o tempo ele acabou sumindo e eu fui mais pra ilustração mesmo. Mas hoje em dia tu não pensa assim, de jeito nenhum em ir pra animação. Não, hoje em dia não. Eu não, Assim, mas... eu já aprendi um pouco, assim, tipo, durante a facul, inclusive, eu fiz uma optativa de animação, Uhum. mas eu percebi que eu ia ter que aprender muito mais coisa de animação para ser um bom animador do que eu teria que aprender de ilustração, que é uma coisa que eu já estava encaminhado, sabe? Tinha domínio, né? Sim. E realmente eu curto mais ilustração do que animação. Ah, legal. Uhum. Gente, então aqui, olha, tem uma coisa assim que eu acho que talvez seja uma coisa importante para quem desenha assim. E às vezes eu vejo muita gente que, por exemplo, entra no mercado de trabalho, no mercado de desenho e acaba, sei lá, ficando muito focado só em ganhar dinheiro, então muito focado só em evoluir, só em, sabe, ter um desenho melhor. E aí acaba que o desenho ele não fica mais divertido. Por exemplo, eu tiro isso por mim, por exemplo. Antes de eu começar a tentar ganhar dinheiro com o desenho, quando eu era mais jovem, né, sei lá, criança, adolescente, tipo assim, para mim desenhar sempre foi uma diversão, sempre era aquela coisa de se divertir, né, além de toda a brincadeira e tudo mais, né, porque eu tinha irmãos, então a gente brincava bastante. E aí teve uma época da minha vida que eu comecei a ficar muito, como é que eu posso dizer, eu fiquei muito obcecado em ganhar dinheiro com desenho, que tudo aquilo acabou virando um fardo para mim e teve um momento, inclusive, que eu não quis mais, assim, eu não queria mais, eu pensava que aquilo não era mais para mim, entendeu? E eu queria saber de vocês, teve algum momento na vida de vocês em que o desenho não era mais divertido para vocês, assim? Vocês conseguem perceber isso em alguém próximo de vocês? Cara, eu acho que também tem dois lados nessa questão, né? Eu acho que é mais fácil você se divertir com desenho quando você não tem que pagar boleto. Então, tipo, se você já desenha desde criança e você cresceu se divertindo com aquilo e você talvez queira transformar aquilo numa profissão, é mais fácil do que você pensar, putz, tenho que aprender a desenhar para ganhar dinheiro, sabe? Então, eu acho que essa é a principal dificuldade de quem começa tarde. Tarde, né? Entre aspas, né? Porque eu acho que não tem tarde. Mas quem começa já depois de adulto, talvez. Sim. E teve algum momento, assim, durante a tua carreira, que eu acho que tu já... Né, a Lorena, ela ainda está, né? Digamos assim, numa fase de treinamento, né? Sim. Mas tu já tem uma carreira de desenhista, assim, como um profissional da área. Teve algum momento assim que tu sentiu que o desenho estava se tornando já um peso no sentido de só ser um trabalho ou não? Isso nunca aconteceu contigo? Cara, eu não diria um peso, mas assim, qualquer trabalho ele se torna uma rotina e tem hora que vai ser um saco, tem hora que vai ser da hora de você fazer. Isso é normal, assim, não acho que
para quem tá ouvindo e nunca trabalhou com desenho, nunca pense que você vai encontrar o trabalho dos seus sonhos e aquilo vai ser lindo o tempo inteiro, porque não vai, sabe? Eu acho que isso é romantizar demais a parada toda. Eu acho que não é assim. Não vai ser feliz 100%, né? Com certeza não. Mas eu acho que isso também em qualquer trabalho também, né? Exatamente. E tu... pode falar. Não, eu perdi o raciocínio e ia falar uma coisa que... Desculpa. Não, pera, depois você corta essa parte. Eu preciso pensar o que eu ia falar. Então eu vou perguntar pra Lorena agora, Tá, aí beleza. depois eu volto pra ti pra saber se tu recuperou a tua... Não, mas não funcionou, ótimo. Vamos lá. E contigo, Lorena, tu, em algum momento tu sentiu que isso, sei lá, tava... Eu não sei, que tu não se sentia mais tão confortável com o desenho, ou até agora tu ainda não teve isso? Até porque eu acho que é uma pergunta injusta contigo, porque eu acho que tu ainda não tá preocupado, assim, né, em trabalho nesse momento, né? Por enquanto, eu não tô preocupada com o trabalho. Uhum. Mas, quando você tá estudando desenho e praticando, às vezes chega um ponto em que você tá completamente exausto. No sentido de que você fez várias e várias vezes a mesma coisa e ainda não tá bom o suficiente. E aí, tipo, você continua desenhando e você tá esgotado. Você fica tipo, cara, eu não sei o que fazer. E aí, nessas horas, eu acho que a melhor escolha é a pessoa ir descansar um pouco. Eu nunca pensei em desistir, porque é bastante difícil. Todo mundo sabe. Leva anos e você precisa ser muito paciente. Mas eu já me senti muito cansada. Eu já senti a necessidade de não desenhar por um dia ou por alguns dias, porque eu tava desenhando tanto que já tava começando a me estressar e tomar conta da minha vida, sabe? Eu acho que e quem trabalha já é um passo além. Você ainda tem que administrar o trabalho e por fora administrar também os estudos e a sua própria evolução como artista e indivíduo. Então, é algo bem complexo. Tipo, nós como artistas, a gente tem que lutar muito com nós mesmos para tentar melhorar também como pessoa, porque é bastante pressão de fora e de dentro da gente. Vocês não estão vendo, mas eu tô balançando a cabeça, concordando tanto com o que a Lorena tá falando. Meu Nossa, Deus. eu também tô concordando. Que bom! Porque vocês Assim falam... eu ganhei mais embasamento. Com certeza. É porque assim, ó, eu não sei, eu creio que vocês também pensam, então tem essa quantidade de pensamentos assim como eu, mas cara, assim, antes eu talvez não pensasse tanto, mas hoje eu fico pensando o tempo todo, assim, sabe? Não pensando estressadamente, né, sobre o que eu faço, mas eu penso muito sobre o significado das coisas hoje, assim, porque uma coisa que eu penso hoje em dia, por exemplo, é que eu não tenho por que perder tempo com uma coisa que eu não gosto de fazer, entendeu? E tipo assim, e esse pensamento vem em mim muito hoje, principalmente depois que algumas pessoas perguntaram para mim assim, por que tu não faz faculdade? Por que tu não faz faculdade? Aí eu parei para pensar e eu pensei sobre isso, sabe? Eu acho que não vale a pena você perder seu tempo fazendo uma coisa que você não gosta, sabe? Não tem sentido isso. Eu falo isso porque tem pessoas que estão próximas de mim e que não gostam do que fazem, entendeu? Estão em um trabalho X só por conta de dinheiro, entendeu? Então, tipo, que vida é essa? Que tu não sente prazer, o mínimo de prazer em fazer aquilo que tu vai passar a maior parte do teu dia fazendo, né? Eu super concordo com o que tu falou, e uma coisa da tua fala que tem tudo a ver com o que eu escrevi aqui com o que eu tinha escrito lá no artigo do blog, que é falar sobre ter um horário, não um horário específico, mas você conseguir separar o tempo do seu dia para você fazer várias coisas. Porque o que acontece, por exemplo, que já aconteceu comigo, de eu ficar desenhando desde a hora que eu acordei até na hora que eu fui dormir. Entendeu? Passei meu dia desenhando e várias vezes, e com o tempo eu fui percebendo que isso era uma merda, entendeu? Assim, isso só piorou a minha situação como desenhista. Vocês já passaram, sei lá, por isso, assim, de não conseguir controlar o tempo de vocês com desenho?
Eu acho que é que nem eu tava falando pra você antes de gravar, né? A Lorena não ouviu. Teve um período no ano passado, Lorena, que foi durante o curso do Mike, né? Minha mãe foi viajar, ela ficou 2 meses fora, sozinha em casa. E eu comecei a trabalhar na TEPS, então já passava a maior parte do meu dia fora. Eu não sabia cozinhar. Eu tive que aprender a cozinhar. Então, assim, eu tinha que trabalhar fora, eu tinha que fazer minha própria comida, aprender a fazer minha própria comida, né, primeiro. Fazer minha comida, tinha que cuidar da casa, sabe? Aquela rotina da casa que muita gente tá acostumada, mas, sei lá, alguém que mora com os pais não tá acostumado a fazer. Eu tô com a mão levantada, eu tô acostumado já. Olha aí, o Alan já é dono de casa. Eu consigo entender porque desde que eu fui para a universidade, eu não sou de São Paulo. Eu moro em São Paulo, mas eu vim de outro estado. Eu moro sozinha lá. E aí eu entendo esse sentimento de ter que aprender tudo. Então, agora soma isso ao curso do Mike, cara. Tudo aquela Nossa! pancada de exercício que ele mandava. E eu tava ficando maluco, eu tava ficando estressado, mal-humorado, porque eu não conseguia fazer as coisas. E, é muito difícil, sabe? Você Então tem que você. lidar com o tempo dessa forma. Eu acho que é nessa hora que você aprende a organizar seu tempo, é com a necessidade. Eu sempre falo isso, tipo, você não aprende a fazer as coisas se você não tem a necessidade de fazer, sabe? Eu falei sobre isso porque assim tem pessoas que vêm me falar, perguntar assim, Ela, como é que eu faço para melhorar meu desenho, né? E aí eu digo o seguinte, assim, olha, cara, tu tem que estudar, né? Tu tem que ter um horário do dia para te estudar o teu desenho. Por exemplo, eu tento separar, como eu já trabalho com desenho, então meio que o trabalho já é meio que um estudo também junto, né? Mas, por exemplo, eu tento separar pelo menos 1 ou 2 horas para mim, do meu dia, para, por exemplo, fazer os estudos mesmo, sabe? Aquela coisa de você, sabe, pesquisar sobre valores, pesquisar sobre conceitos, né? Sobre e tudo mais, sobre anatomia, esse tipo de coisa. E assim, tem gente que acha que, tipo assim, que não precisa, entendeu? Que, tipo, simplesmente desenhando aleatoriamente, uma hora vai rolar, entendeu? Isso que eu queria saber com vocês. Vocês têm um horário do dia específico para vocês estudarem sobre desenho, ou vocês, tipo, dividem isso durante o dia, ou simplesmente deixam só quando vocês têm vontade de estudar sobre desenho, não de produzir peça, de estudar especificamente sobre desenho. Hoje em dia eu tô entre o horário que eu tenho vontade e o horário que eu tenho disponível. Porque eu acho que eu já... trabalho, né? Eu acho que eu já fiquei muito tempo nessa de achar que, assim, antes de eu começar a realmente estudar de fato, aprender como estudar da forma correta, né, eu achava muito que era só desenhar que uma hora eu ficava bom, sabe? E não é. Você tem que ir lá sentar e estudar fundamento. E eu entendo, assim, quem tá começando a estudar fundamento, porque é uma parada chata, assim, às vezes, sabe? Você tem que aprender a desenhar caixa, cara. Você tem que aprender a desenhar cilindro. Isso é chato. Não é muito divertido você fazer isso, mas como o próprio nome fala, né? Fundamental você saber isso para você fazer uma coisa boa, sabe? Verdade, eu concordo também. E tu, Lorena? Ultimamente, com o tempo, eu acho que eu criei uma visão um pouco diferente, assim, em relação a fundamento. No sentido de que eu acho que eles são bastante importantes se você quer ter um estilo X de arte, que é um pouco mais, talvez, tridimensional em questão de desenho ou iluminação, mas se você for observar vários artistas, todos eles têm aptidões diferentes nos diversos fundamentos. E quando eu falo fundamentos, eu estou me referindo, por exemplo, em desenho, perspectiva, gestual, design, coisas assim, anatomia. Já em pintura a gente pode pensar em valores, cores, talvez misturando desenho e pintura, composição. Essas coisas todas, cada um vai ter necessidades diferentes no final das contas, assim, tipo, cada artista vai buscar, tem gente que gosta mais de desenhar e acaba focando mais nesse fundamento. Eu foquei muito só mais em pintura, porque eu gosto muito de pintura, mas eu também gosto de desenho, então eu tô correndo um pouco atrás de fundamento de desenho agora. Mas eu acho bem legal você estudar fundamento de acordo com seus objetivos estéticos, sabe? Você vê os artistas que você gosta e você vê, pô,
esse cara, ele é mais um desenhista. Se eu quero ter esse resultado, talvez estudar mais desenho vai me ajudar mais, sabe? Então, estudar tendo consciência, tipo, o que é que você quer fazer com isso, sabe? Sempre estudar com um objetivo na sua cabeça. Legal. E complementando assim, eu acho que isso não precisa te prender a estudar só um segmento daquela coisa, sabe? Você pode migrar. Eu, por exemplo, a gente fez o curso do Mike, todo mundo junto, a gente estudou muito pintura. Cara, a gente fritou na pintura. Pintura. Somos colegas de pintura. Sim. Aí, logo depois do curso, eu praticamente fiquei, sei lá, era o que? Outubro, novembro que acabou o curso, ano passado? Sei lá, mais de 6 meses só desenhando, porque eu entrei no curso do Luzi. E é tipo o curso Life Drawing, desenhando no papel ainda. Saí completamente da minha zona de conforto, de pintura digital, e fui pra desenhar no papel. E eu acho renascentista. Exatamente. E eu acho que isso, assim, complementou muito, sabe, o meu trampo. Porque muita coisa que eu aprendi com o Luz eu consigo aplicar agora na pintura digital e é muito claro pra mim, sabe? O que pode ser melhorado a partir daquilo. Então, sei lá, não é porque você gosta de pintura digital que você vai focar só em pintura e você, sei lá, deixar o desenho meio de lado. Você pode estudar os dois ou migrar de um pro outro durante um tempo, depois voltar também. Eu acho que tudo isso complementa, é bem legal. Concordo. É legal vocês falarem isso, porque também acaba respondendo algumas perguntas que eu recebo, que é tipo assim, o que eu devo estudar primeiro? A pessoa sempre me pergunta isso. E eu falo o seguinte, cara, tu tem que estudar aquilo que tu sabe que tu precisa estudar. E eu acho que quem vai saber mais, né, o que precisa ou não precisa, é você mesmo, assim, você vai perceber. Exatamente. E aí vem uma coisa que eu acho que é importante todo artista ter, que é a autocrítica. Claro que é importante você saber receber críticas construtivas de outras pessoas, né? Porque às vezes a gente não consegue enxergar aquilo que a gente precisa melhorar. Mas eu acho que também é importante você ter uma autocrítica, no sentido de você olhar o seu desenho e você conseguir perceber aquilo que você está errando, né? Por exemplo, eu toda vez que eu estou fazendo um desenho, pelo menos eu gosto de ter esse pensamento comigo, eu gosto de, ao mesmo tempo que eu estou fazendo, eu fico fazendo análises se aquilo ali convence no sentido de parecer palpável e do jeito como eu gostaria que fosse, ou se eu estou deixando a desejar em alguma coisa, né? Acho que isso é bem legal, isso que vocês falaram por conta disso. E aí, já entrando em um outro assunto, que a Lorena falou sobre isso rapidamente, que é sobre você meio que seguir, né, o seu estudo baseado naquilo que você quer alcançar, né? Ou seja, meio que o seu estilo, né? O seu estilo de fazer as coisas, o seu estilo de desenho. Assim, eu vou falar sobre o que eu acho sobre o que é estilo e aí vocês falam o conceito de vocês. Assim, para mim, muita gente pergunta para mim assim, qual é o teu estilo, né? Eles perguntam para mim, qual é o teu estilo? Eu falo para eles, olha, meu estilo é aquilo que me influencia. Eu não sei dizer qual é o meu estilo. Eu não sei dizer, meu estilo é mangá, meu estilo é cartoon. Eu não sei dizer qual é o meu estilo. O meu estilo é o que eu gosto de desenhar e ponto. Assim, eu acho que o estilo ele vem muito disso, da maneira como você desenha e do que você gosta de desenhar também, ou do que você gosta de colocar, imprimir no seu desenho. E para vocês, assim, o que é o estilo? Esse bendito estilo. Cara, oi. Pode começar. Cara, essa sua visão de que o estilo são as coisas que te influenciam, eu concordo bastante. E eu ainda penso que o estilo não é uma coisa fixa. E ele vai se transformando junto com a pessoa. É como eu falei, a gente tem piras temporárias assim, eu tô ouvindo muito tal coisa, eu tô vendo muito tal coisa, cara, isso vai diretamente influenciar no seu trabalho. Seja o filme que você viu, o anime que você viu ontem, o mangá que você tava lendo, tudo isso de alguma forma vai estar lá misturado no desenho. A sua vida, as experiências que você teve vão influenciar no tipo de coisa que você gosta de fazer, no jeito que você faz as coisas. Então, o estilo é uma coisa que a gente não consegue exatamente definir simplesmente com uma palavra. É o conjunto da pessoa, né? E eu acho que é uma coisa que tá sempre mudando e é isso aí. Ótimo. Não, eu concordo também plenamente com o que tu falou. Também não acredito
que estilo seja uma coisa fixa. Não acredito mesmo. Eu acho que tem dois tipos de interpretação para estilo, assim. Eu acho que tem um estilo, por exemplo, você fala, mangá, ou um realista, ou um HQ. Aí, mas também, assim, eu acho que estilo, da forma subjetiva, é a maneira como você resolve as coisas. Então, por exemplo, se eu desenhar algo realista, ou se eu desenhar algo mangá ou HQ, eu vou ter um jeito muito único de resolver, sabe, como desenhar um nariz ou como pintar um nariz. Então, eu acho que isso vai se refletir independente do estilo ali que eu estiver fazendo. Então, eu definiria o estilo assim como a maneira como você resolve as coisas, sabe? Faz sentido pra vocês? Faz sim. No caso, tem a ver com o método, né? O método que você está usando também, né? Eu não sei se é método a palavra que mais define o que eu tô pensando. Porque eu acho que você pode usar diferentes métodos, mas não sei. Fiquei pensativo agora. Não, eu falo assim porque, por exemplo, eu também considero que o estilo é influenciado, por exemplo, pelo material que você usa. Entendeu? Tipo assim, se eu uso tinta, né, física mesmo, tinta óleo, né, ela vai, e aí tem a ver com o método ou com o processo, né? Não sei se era isso que tu estava pensando. Eu penso mais no sentido assim de como é a maneira como você resolve a coisa, você tem um jeito único de resolver as coisas. Então, se eu pegar um desenho seu de mangá e um realista, ambos olhando eu sei que são seus, sabe? Sem ninguém me falar. Tá. Sabe? Entendi. Porque eu sei como você resolve certas coisas do desenho, que é um jeito que é só seu. Tá. Entendeu? Tá, não, sim, com certeza. E, assim, agora eu quero saber de vocês uma coisa. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Comigo já aconteceu em épocas passadas, em épocas das trevas lá. Brincadeira. Em que, assim, sabe aquele momento dark? Sei. Você começa Com certeza. Todo mundo sabe. Você começa a ouvir muita música emo, brincadeira. Entendo. E aí, tipo assim, eu vejo que muita gente, por exemplo, comigo, porque eu gosto de ter bastante contato com as pessoas que, sei lá, seguem meu perfil, se elas perguntam, eu tento sempre responder. E muita gente vem pra mim e fala assim, Alan, eu te admiro, eu te acho um grande artista e tudo mais. Só que quando eu olho o teu desenho, eu fico triste. Nossa, cara! Sério, já teve muita gente que falou isso pra mim, assim, olha, me dá vontade de desistir, sabe? Tá, saquei. Eu fico até mal, sabe, com isso, porque eu também já passei por isso. Assim. Teve um momento, por exemplo, eu entrava, sei lá, na época eu não conhecia o ArtStation, né, mas, por exemplo, eu entrava lá no Divine Art, né? Eu tive essa fase também. E aí eu ficava passando aqueles desenhos lá e eu ficava, sei lá, meu Deus, será que algum dia eu vou conseguir desenhar assim, sabe? Tipo, seguia alguns artistas naquela época, né, que eu gostava muito. E toda vez que eles postavam assim, algum desenho, ao invés daquilo me motivar de alguma forma, eu, na verdade, ficava mal, entendeu? E aí, assim, o que eu fiz para mudar isso foi justamente determinar para mim mesmo que eu nunca mais ia pensar daquele jeito. Eu simplesmente um dia parei de dizer assim, não, eu não posso mais pensar desse jeito. E a partir de hoje eu vou mudar o meu pensamento. Então toda vez que eu via um desenho bom, eu tentava sentir algo positivo sobre aquele desenho, no sentido de que eu gostaria de... Eu não gostaria de ser aquele artista, mas eu gostaria de ser tão bom quanto ele. Entendeu? Maravilhoso. Então, assim, eu gostaria de saber de vocês, se vocês já passaram por isso e como foi para vocês, se vocês ainda sentem esse tipo de coisa, como é que vocês resolveram isso na cabeça de vocês? Eu acho que isso é um caso muito claro de... É ansiedade, e isso todo mundo já passou com certeza, né? Mas... eu acho que todo mundo precisava ter aquela última aula do curso do Mike, vocês lembram? Nossa. Cara... Não sei necessariamente assim, o que você lembra que... É que assim, eu acho que quando a gente olha, quando a gente tá começando a desenhar e a gente vê essas pinturas muito boas, assim, a gente fala, meu, eu nunca vou conseguir chegar lá. E é por isso que as pessoas falam, eu fico triste porque você é muito bom e eu não vou conseguir ser igual você amanhã. Eu acho que esse que é o lance da ansiedade que as pessoas sentem, sabe?
De Mas criar algo muito rápido, né? De criar algo... E eu acho que nesse caso de você aprender a pintar bem desse jeito, não é meritocracia até, eu acho um pouco assim, porque se você estudar, você consegue. Só que não vai ser amanhã. Esse que é o lance, né? Esse que é o... porque demora. Vocês sabem como demora, né? Então... Sim. Aliás, por exemplo, assim, o que eu percebi também é que, por exemplo, apesar de eu sempre estar querendo ser melhor do que eu mesmo, né? Hoje em dia eu penso muito assim, eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Nunca chega esse momento de que eu vou dizer assim, pronto, agora já tá ok, entendeu? Tipo assim, eu pelo menos eu não consigo me sentir satisfeito com o meu desenho. Às vezes eu consigo até terminar um desenho e me sentir tipo, terminei esse trabalho, que legal. Mas, por exemplo, depois de uns dias que eu volto a olhar esse desenho, eu digo, nossa, mas aqui tá feio, sei lá. Sim. Isso aqui eu poderia de repente fazer isso de uma forma diferente, entendeu? Eu acho assim, só pra não deixar a galera fora de contexto, que eu falei da última aula do curso do Mike, que ele foi exatamente sobre isso, assim, né? Tipo, a gente acabou o curso, mas e agora? A gente olha lá pro ArtStation e vê um monte de pintura muito boa, a gente fala, eu nunca vou conseguir chegar lá e tal. E ele pegou um monte de artistas que a gente considera muito bom e que a gente admira e mostrou o antes e o depois deles, assim. Sei lá, num período, sei lá, de 10 anos, 5 anos. Deu pra ver o tanto que eles melhoraram nesse período. E isso motiva muito, sabe? A você estudar e você saber que estudando você consegue chegar lá. Tipo, mostra que eles também são seres humanos também. Sim, ninguém nasceu pintando já, sabe? Todo mundo começou fazendo desenho lá de criança no papel, sabe? Legal você ter falado isso. Bacana. E tu, Lorena? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que você está abordando. É que esse lance de você pensar, eu nunca vou conseguir, isso é impossível, às vezes é pessoal. Porque eu sempre pensei que se eu trabalhasse o suficiente, um dia talvez eu ia conseguir. Ou, sabe, eu sempre pensei assim. Eu acredito muito que para fazer algo acontecer é muito importante você estar acreditando no que você está fazendo no começo de tudo. Porque você tem um objetivo e você precisa acreditar nele. Você precisa acreditar que é possível. Porque aí as coisas. Você vai fazendo as coisas e indo um passo de cada vez devagarzinho. Uma coisa muito legal que é só uma questão de mudar um pouco a forma que você pensa. Tudo tá na nossa cabeça. Você achar que você não pode, é você que tá impondo isso pra você, sabe? No fim do dia, cara, se você só pensar um pouco mais positivo, tipo, cara, eu consigo. Tipo, se você se sentir um pouco mais confiante, você vai ter coragem pra começar a fazer algo. E já fazer algo já significa muito, cara. Você vê essas pessoas que, tipo, fazem coisas incríveis, você pode mudar o seu pensamento para algo um pouco mais positivo, como, cara, se essa pessoa conseguiu, então é um objetivo que é possível, cara. Tem artistas muito bons pelo mundo, tipo, não é algo que ninguém conseguiu. Pessoas conseguiram, sabe? Então, aí você começa a perceber, cara, então, bora usar eles como inspiração. Tipo, eles sabem, eles já passaram por esse caminho que eu tô passando. Então, eles com certeza sabem várias respostas para dúvidas e medos que eu tenho, sabe? Então, olha para os artistas que estão um pouco assim à frente de você como inspiração. Também seus colegas ao seu redor, tipo, todo mundo aí deve ter vários, ou não sei se tem, deve ter algum amigo artista que talvez seja melhor que você e você fica, poxa, ele é tão bom, por que eu não sou que nem ele? Cara, conversa com ele, vê o que ele faz de diferente de você que talvez você não faça e possa funcionar para você. Aprenda com as pessoas ao seu redor. Acho que é a melhor coisa, assim, mudar tudo que de medo e negatividade para algo positivo. É a melhor coisa que você pode fazer. E se você não tem alguém ao seu redor, literalmente, vai na internet e você consegue conversar com qualquer pessoa, sabe? Exatamente, até com a gente. Manda mensagem. Manda mensagem aí que a gente responde. Exatamente. Olha, foi ótimo vocês terem falado sobre isso, que era uma coisa que eu já ia entrar, inclusive, um assunto que eu comento lá, que é sobre você
fazer parte de uma comunidade, ou então ter amigos, né, tipo, criar amizades, né, relacionado à sua área, justamente para que você possa ter esse apoio, porque para mim hoje isso está sendo muito importante. Eu até acho que uma conversa entre eu e a Lorena que a gente teve, né, eu falei para ela que há um tempo atrás, para mim, pelo fato de eu ter sido muito fechado, eu sempre fui uma pessoa muito tímida de me relacionar com os outros e de falar em público e tudo mais. Eu tinha uma dificuldade de me relacionar, por exemplo, com outros artistas, entendeu? E eu acho que isso, durante um tempo, fez com que eu não evoluísse. Assim, eu senti que isso também colaborou, também, um dos fatores também, né? Isso que vocês falaram agora, eu também concordo completamente, né? E eu acho que vocês já falaram da importância, né, de se ter um grupo, de participar de grupos, e hoje eu acho que a internet ela é um meio que facilita você ter contato com outras pessoas que conversam a mesma coisa que você, ou então que entendem a mesma coisa. Porque às vezes você coloca, por exemplo, você posta um desenho seu no Facebook, e eu já vi isso acontecer com algumas pessoas, e tipo assim, as pessoas que comentam no teu desenho são pessoas que não têm uma visão mais ampla sobre desenho, sobre arte de uma forma geral. E aí o que elas acabam comentando? Elas acabam só comentando coisas boas para você, né? Uhum. E aí você acaba ficando meio que impressionado com aquilo e você acaba criando uma zona de conforto, né? No sentido de que todo mundo te acha incrível, então você fica pensando assim, então eu não tenho mais o que melhorar, né? Se todo mundo acha legal o meu desenho, fica bom ter mais ainda. Assim. Eu falo isso também por experiência própria, porque teve uma época em que eu postava e todo mundo só dizia que estava muito legal e tudo mais, até que chegou alguém que eu não conhecia, não tinha contato algum, e ele também não era um desenhista assim, tipo, ai meu Deus, por exemplo, quando alguém vinha fazer um comentário para mim, sei lá, que eu não gostava, a primeira coisa que eu fazia era entrar no perfil para ver se essa pessoa era desenhista, entendeu? Uhum. E aí eu ficava pensando comigo assim, eu só vou aceitar o comentário de alguém que desenha melhor do que eu. É verdade. E aí, por exemplo, eu entrei no perfil dele e ele não era um desenhista, ele era meio que um produtor de animações, alguma coisa assim. E ele tinha falado super mal do meu desenho, ele falou que eu precisava aprender a desenhar de novo. Foi um comentário bem escroto, assim, mas que me fez abrir os olhos para isso, assim, sabe? Eu percebi que eu estava fechado no meu pequeno globo, sabe? No meu pequeno globo de amigos, entre aspas, porque eram pessoas que eu não conhecia, e que só faziam me elogiar, né? Então, é por isso que eu acho que é importante você ter pessoas que falem para ti com sinceridade, assim, né? E eu acho que também é preciso que você também aceite também, né? Algumas verdades, porque tem muita gente também que procura por uma ajuda, mas quando a gente fala alguma coisa, essa pessoa ela não aceita, assim, então ela nem pensa sobre o que a gente fala. Na verdade, ela tá um elogio, assim, né? Eu pelo menos já tive essas experiências. Vocês querem falar alguma coisa? Cara, eu acho que é muito interessante o que você falou, porque às vezes a gente fica, tipo, eu vou falar de uma experiência minha. Há uns anos atrás, acho que 2016, eu era um pouco mais fechada e teimosa pra, tipo, aceitar crítica e feedback das pessoas ao meu redor. Eu dava muita consideração se a pessoa desenhava bem, tipo, pra considerar que, ela desenha bem, ela deve entender do que ela tá falando. Mas, cara, hoje em dia, eu penso muito diferente. Eu percebi que a pessoa não precisa necessariamente desenhar melhor do que eu pra perceber algo que eu não tô vendo. Todo mundo vai ver algo que você não tá vendo no seu desenho. E, cara, a melhor experiência é você pegar o seu desenho e mostrar pra sua mãe. Se ela isso que eu ia gostar. Cara, é muito bom. Se, tipo, fala pra ela ser sincera. Provavelmente ela vai ser sincera. Tipo, se tiver algo meio assim, isso aqui não tá meio torto. E, cara, e você olha depois e, tipo, tá torto mesmo. Você fala, caraca, obrigada, mano. Você pode mostrar seu desenho pra um historiador e ele vai falar algo totalmente diferente. Então, estar aberto a ouvir todo mundo, cara. Você vai aprender muito abrindo sua mente. Isso é o que eu ia comentar, tipo...
Várias vezes eu só fiz um desenho, postei e tal. Aí minha mãe, depois, mais tarde, ela veio comentar comigo: "Ó, eu adorei aquele desenho que você fez lá, mas aquela mão lá, você não acha que ela tá meio torta?" Aí eu fiquei pensando. É engraçado na hora, assim, né? Você fica olhando pra sua. Aí você vai ver, realmente tá torta mesmo, né? Porque, sei lá, se ela olhou e não tá natural pra ela, tudo bem que ela não desenha. Mas se não tá natural, é porque realmente tem alguma coisa errada, sabe? Que não, pra quem tá observando, não tá suando. Cara, a gente não tá desenhando só pra desenhista, né? A gente tá desenhando pra todo Exatamente. mundo. De verdade. E cada pessoa vai ter um olhar diferente. Agora, tem controvérsias aí com relação a essa questão da mãe, viu? Porque a minha mãe, ela sempre diz que tava maravilha. Critica. Não, minha mãe já passou dessa fase, hoje em dia ela já critica. Não, ela não critica. Mesmo falando de assim, mãe, mas tipo, não tem nada. Tipo, ela não tá maravilhoso, tá lindo, tá? Tipo, você é o melhor artista que existe nesse mundo, sabe? Mostra pra família toda, cara. Algum primo. Não, eu mostro, tipo assim, o meu irmão, ele já, digamos assim, ele já é alguém mais crítico, assim, né, com relação a isso. Então, quando eu mostro pra ele, ele já fala, né, mas ele já tem uma visão mais crítica sobre a coisa. Mas esse negócio da mãe é uma coisa a se pensar. Uhum. Agora eu penso, realmente, tem uns momentos que a mãe, ela dá uma força, assim. E tu pode ficar acabando, assim, iludido, né? Porque eu acho que a mãe, ela sempre quer que o filho se dê bem, assim, né? Pelo menos. Sim, com certeza. Ou não fique muito magoado. Nossa, buguei. Corta isso. Corta isso depois. Pode pôr nos erros. Erro de gravação. Eu não entendi o que aconteceu, mas eu achei engraçado. Eu também não entendi, mas eu ri também. É que às vezes eu começo a rir e eu quero falar algo tudo ao mesmo tempo, aí meu cérebro buga. Mas eu ia falar que, cara, isso sobre crítica, ainda levando um pouquinho à frente o assunto, eu acho que sobre evolução de desenho é muito legal achar uma forma saudável de lidar com os seus erros. Porque você vai errar, e se você tá errando, é um ótimo sinal de que você vai aprender alguma coisa. Você vai saber o que não fazer na próxima. Se você tá errando, vendo que você tá errando, é um ótimo sinal, né? É verdade. Por isso que é bacana mostrar para outras pessoas e, tipo, ver a reação delas. E tipo, também ter seu senso crítico para separar o que vai te ajudar e o que não tá te ajudando, assim. Uma coisa legal que o Fábio falou aí é que eu acho que, tipo, é legal você mostrar principalmente se você não tá encontrando mais erros no seu desenho, né? Uhum. Acho que é verdade. Acho que é uma boa dica, porque aí, tipo, eu acho que quando tu chega naquele momento em que tu acha que tá tudo ok, é porque tem alguma coisa de errado. Literalmente. É verdade. E outra, né? Quando você fica muito tempo num desenho, sua vista vicia naquilo, né? Você acaba não vendo mais nada. É o mesmo lance de você flipar a imagem, né? Às vezes tá lindo, aí você flipa e tá tudo torto. O olho tá mais embaixo, né? O olho tá mais embaixo. O olho tá pra cima, tá pra baixo, né? A perna tá no lugar do braço. Porra, isso aí. Não, aí tu tá desenhando o alienígena aí, nesse caso. Alguma coisa nesse sentido. Bem, gente, olha, então a gente vai chegando aqui no final do nosso podcast, né? E eu queria saber, assim, se vocês quiserem deixar aí alguma consideração final para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Principalmente pessoas que, sei lá, estão passando por esse tipo de problema, né? Durante a sua criação, de achar que não está conseguindo evoluir, né? E, tipo, sempre tentar encontrar a solução apenas na técnica e não dentro de si, porque eu acho que é importante você ter algum tipo de pensamento dentro de si. Por exemplo, eu gosto muito de pensar sobre a vida e sobre mim, sobre eu mesmo, né? Assim, como é que eu estou. Acho que isso ajuda também muito. E eu gostaria de saber de vocês. Vocês falem o que vocês quiserem agora. Tipo assim, está livre para vocês falarem. Olha, pra mim, eu acho que a principal coisa que faz diferença, assim, que pelo menos tem feito pra mim
nesses últimos meses é o estudo, é a constância de estudo, sabe? Por exemplo, eu comecei a estudar anatomia e estudo diário durante 6 meses, sabe? Não tem como você não ver uma melhora significativa. Então, eu acho que você sempre tentar estudar um dia tentando ser melhor que o dia anterior, nem que seja 1%, já é válido, porque 100 dias depois você já melhorou 100%, sabe? Então, eu sei que é difícil, porque eu também sou muito ansioso, mas tente não ser tão ansioso. Tenha paciência com o seu aprendizado, sabe? Porque eu acho que isso é o ingrediente principal, assim, quando você tá tentando evoluir. Legal, bacana. Uhum. E a Lorena? Cara, eu acho que a palavra paciência que o Fábio falou é perfeita para esse final do podcast. Porque é uma coisa que a gente não... Geralmente, tem pessoas que têm talento nisso, mas geralmente a gente não nasce tão paciente. A gente aprende, a gente desenvolve a nossa paciência com amadurecimento. E você tem que ser paciente e muito persistente com os seus estudos, porque desenhar é bem difícil, mas tentar também se divertir no caminho, sabe? Nunca deixar de desenhar coisas que você gosta. Uma coisa muito importante que eu quero falar para encerrar aqui é importante você estudar, copiar coisas, ler livros sobre perspectiva, se você tem interesse, aprender todas essas coisas, mas nunca se esqueça de fazer suas próprias criações. Você quer fazer bruxas voando no horizonte? Faça. Você quer fazer, sei lá, mechas? Faça hoje, cara. Tipo, estuda a perspectiva, mas no mesmo dia, se possível, faça os seus mechas. Porque às vezes a gente fica preso nesse looping de só estudar e a gente esquece um pouco de se divertir e fazer arte mesmo, sabe? Tipo, fazer nossas coisas. Então, criem suas coisas. Isso aí. Legal. Eu tenho mais uma coisinha para complementar. Pode falar. Eu acho que é muito comum, às vezes, a gente entrar no Facebook, por exemplo, e ver aquele monte de arte maravilhosa e a gente olhar para o nosso trabalho e falar, nossa, eu sou um lixo. Só que, se você for parar para pensar, tudo que a gente olha no Facebook é aquele 1% bom que todas as pessoas postaram, sabe? Porque o resto, às vezes, elas também estão pensando que elas são um lixo. Então a gente tá sempre sendo bombardeado com o melhor das pessoas o tempo inteiro. Uhum. Então, quando a gente compara todo o nosso esforço com 1% melhor, a gente fala, nossa, aquela pessoa tá indo muito melhor do que eu tô me esforçando tanto e eu não consigo atingir aquilo. Só que você viu aquele desenho da hora da pessoa e você não sabe que ela fez 100 desenhos que ela jogou no lixo pra poder postar aquele que foi muito da hora, sabe? Nossa, isso aí. Isso aí que tu falou, Fábio, eu vou comparar essa questão do Facebook também. Por exemplo, tipo assim, claro que tem gente que posta, né? Mas quem posta foto feia no Facebook? Exatamente. Aquela selfie bonita que a pessoa postou, ela tirou 500 fotos pra ela achar uma legal que ela fosse postar. Exatamente, isso que eu ia chegar. Tipo... Ela não é bonita daquele jeito em todas as fotos. Exatamente. E, tipo, a mesma coisa eu acho que acontece com os artistas. Tipo, a gente não vai querer postar o nosso pior desenho no Facebook, né? A gente sempre vai querer postar o melhor. Isso que tu falou é realmente, assim, é total verdade, assim. Cara, Oi, foi mal. Não, pode falar, Lorena. Eu ia falar que a imagem que a gente tem nas redes sociais, ela é totalmente manipulável. O nosso perfil das redes sociais é um personagem, o melhor personagem possível da gente, sabe? E a gente não mostra o processo das nossas vidas, a gente só mostra algum resultado bacana que aconteceu. Ou até, tipo, você vê o cara lá, nossa, ele tá nas Bahamas, mas você não sabe o que ele fez pra chegar nas Bahamas, sabe? De repente ele pode ter feito uma manipulação, né, de Photoshop. Ele nem tá nas Bahamas, ele tá só, tipo, no piscinão. Ele já fez trocar o fundo, né? Sim. Nossa, mas isso é muito importante, cara, porque, cara, eu fico muito nervosa com redes sociais, porque eu tenho consciência de que eu não devo me comparar, mas às vezes eu faço isso inconscientemente. Tipo, é muito
estressante pra mim. A forma que eu achei de lidar com isso, eu não passo tanto tempo em rede social. Eu posto minhas coisas e saio correndo. Pra mim foi bom. Foi muito bom. Cada um tem seu jeito de lidar com isso. Assim, uma coisa que eu tenho feito mais é postado os meus estudos. Porque antes eu não postava. Uhum. Tinha vergonha de mostrar. E, tipo assim, agora eu não mostro todos, mas alguns eu mostro, que é pra poder a pessoa ver que aquilo ali não foi feito assim, né? Num estalar de dedos, né? Acho que te torna mais humano, né? Pra pessoa. Exatamente. Né? Você não é um mágico, cara. Exatamente, tipo, que aí, tipo, eu tô aqui, desenhei uma coisa, aí depois eu posto uma outra coisa, a pessoa diz, nossa, mas tu desenha muito rápido. Tipo assim, foi tipo assim, foi só isso que tu fez, né? Até tu chegar nesse ponto. Acho que isso pode ser importante também para as pessoas. Às vezes você posta um desenho atrás do outro, só que você fez esses desenhos, tipo, meses atrás. Exatamente. Então. A pessoa pensa que tu tá desenhando, tipo, loucamente, né? Uhum. Bem, gente, olha, então eu quero agora aqui no final agradecer pela presença de vocês no nosso podcast. Esse é o nosso primeiro podcast, então, tipo, a inauguração, até falei pra Lorena, vocês estão sendo as cobaias do podcast no canal. Eu tô muito honrada em ser uma cobaia, adorei. Eu também, cara, foi muito legal. Que bom, então eu vou chamar vocês outras vezes, então. Acho que nos próximos episódios, eu posso, se vocês quiserem também aparecer. Eu quero. Com certeza, tô dentro. cara, tamo aí. Tá beleza, então. Então, agradecer a presença de vocês. Eu fiquei muito feliz em ter vocês aqui, porque eu considero vocês já amigos, né? Além da gente ter estudado juntos, mas pela amizade que ficou depois. E então é isso, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado do nosso podcast, da nossa conversa, e a gente se vê no nosso próximo vídeo, no nosso próximo bate-papo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.